venho a notícia pro trabalho 2019 aí. E a notícia tá chegando com muita novidade. Entre elas, né, Wellington? Tudo bem com você? Como é que você passou o ano, amigo? Tudo Passou bem, graças a Deus, bem? você? Vamos arrasar em 2019? Porque o nosso 2018 foi sensacional, né, Wellington? Bora lá. Vamos arrasar. E 2019 já tá começando com tudo. E eu tenho uma novidade, Wellington, pra gente compartilhar com o nosso público, não é? Vamos lá, como que é? Agora, a apresentadora aqui, âncora da notícia, ela acabou de se formar em que, Wellington, em 2018? Em gestão Educação financeira. Aê, parabéns. Agora o nosso público tá maluco, Wellington. Eles estão falando assim, mas educação financeira não é quadro do dinheiro extra? Pois é, qual vai ser a diferença agora? Você já sabe qual é a diferença aqui no Comunicação Aberta? Você não estava conversando com a nossa entrevistada? Sim, mas vamos fazer aqui o gancho pra você falar, né? Qual que é? Olha que sacanagem. Vamos lá, Ele vai deixar comigo para fazer um anúncio? Bem, eu tive a honra de ser convidada pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a qual agora eu faço parte, porque sou educadora financeira formada, aqui eu tô com um botãozinho, pela metodologia de SOP. Quem não sabe o que é metodologia de SOP, Wellington, você já sabe o que é metodologia de SOP? Eu já te ensinei? Já. Você quer falar? Deixa eu ver se não erro. São os 4 pilares, certo? Yes! Diagnosticar, Diagnosticar, sonhar, orçar orçar, e poupar. os 4 pilares do sucesso da educação financeira, a metodologia a qual eu sou formada, que vocês vão ter contato no quadro de Dinheiro Extra, já tem com os amigos educadores financeiros, mas agora a âncora também formada nessa área e em breve também o nosso repórter Ed, formado também nessa área, vão ter contato mais profundo ainda com essa metodologia que vem ajudando várias pessoas a conquistarem a independência financeira. Você quer? Mas por que veio para a Comunicação Aberta? Porque a ABFIN, a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, me convidou para um desafio que eu fiz um convite no jantar da ABFIN o ano passado e a nossa entrevistada, que é a Cláudia Onoff. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, Regina. Muito obrigada pelo convite, viu? A Cláudia Onoff, o Wellington, ela é educadora financeira também pela metodologia de SOP. Há quantos anos já, Claudinha? Há 4 anos. Há 4 anos, responsável por a implantação dentro de diversas universidades e colégios e tudo mais, particulares, dos 4 pilares. Isso, na verdade é assim, eu sou há 4 anos, eu trabalhei na DSOP, né, diretamente na diretoria da DSOP, e hoje eu trabalho numa unidade de negócio. Essa unidade de negócio, na região da Zona Leste, eu sou responsável pelas escolas particulares, onde a gente visita essas escolas e a gente mostra a importância da educação financeira. E o governo federal, ele já aprovou que a educação financeira, a partir de 2020, ela passa a ser obrigatória dentro das escolas, né? Do ensino infantil ao ensino fundamental. E detalhe, Wellington, já foi conquista do nosso mentor dessa metodologia, sim, aquele jovenzinho, que ainda continua jovenzinho, mas mais ou menos por volta dos 11 anos de idade, sonhou em ter uma tão sonhada bicicleta, que todos nós queríamos também, mas seus pais não podiam dar. E foi trabalhar com o camelô, ajudante de camelô, orçou, ele percebeu, ele fez um diagnóstico da vida dele, os pais não podiam pagar. O dinheirinho que ele ganhava como auxiliar de camelô também não dava para pagar. Mas ele foi lá, ele sonhou com a bicicleta, ele diagnosticou, sonhou com a bicicleta, foi lá, fez um orçamento e fez um plano, Wellington, de quanto ele tinha que guardar e por quanto tempo ele realizar o sonho de comprar a bicicleta. E você acha que ele conseguiu, Wellington? Acredito que sim. Tanto conseguiu que criou essa metodologia. E depois que ele descobriu que esses 4 pilares podiam levar ele a realizar qualquer sonho, ele virou, depois vocês vão saber com mais detalhes disso, ele conquistou a independência financeira aos 37 anos de idade e graças a essa independência financeira nasceu a DSOP. Perfeito. E que hoje a DSOP não é o ganho dele, a DSOP é o sonho dele, assim como a notícia é o sonho da Regina Ramalho. O sonho de levar informação positiva, afirmativa que transforme. Uma das informações é a DSOP. É os 4 pilares da educação financeira. Ele sonhou em levar a educação que era elitizada, contar o segredo do sucesso para todos, de maneira simples. Perfeito. Mas a gente não tá contente só com isso, né?
Não. Claudinha? Não mesmo. E aí veio o convite de a gente disseminar através da BFIM, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Hoje a gente tem um presidente da Associação Brasileira Sim. em cada estado do país. Isso, é o vice-presidente, né? A associação, ela fica em São Paulo, ela tem 6 anos, ela foi fundada em 2012, né? E em 2018, para que a gente pudesse propagar a educação financeira, e o objetivo da BFIM é ter a educação financeira reconhecida como profissão, então em todos os estados que nós temos no Brasil, nós temos um vice-presidente. Então, ele segue as normas de São Paulo e ele organiza eventos, atividades em todos os estados. Em todos os estados. Vocês acharam pouco? Vocês acharam muito? Pois a Notícia para o Trabalho conseguiu contaminar a ABFIM e a DSOP do nosso sonho de fazer comunicação inclusiva. Vocês provavelmente já estão assistindo esse programa aí traduzido em Libras, graças ao nosso parceiro, que é o Instituto Mãos que Cansam. Eu quero mandar um beijo ao Marcelo Gucci, e através dele, você deve estar vendo ele ali na janela de Libras. E a gente plantou essa sementinha também na BFIM e na DSOP. Só que não adianta vir com a lei só, é a nossa experiência em termos de inclusão. Não adianta vir, né, Wellington, só pela multa. Mas o que a gente precisa para literalmente a gente promover a inclusão? O que você acha que a gente realmente precisa, Wellington, para promover a inclusão? Educação, você diz? Educação. Uma cultura para a inclusão. Muitas pessoas, né, Cláudia, assim como eu, a Cláudia, a gente acredita que ela até tem interesse em promover a inclusão. Mas criaram-se tantos paradigmas, tantos obstáculos, dizendo que é muito caro, dizendo que é muito custoso. Criaram várias objeções que tornam a questão da inclusão, por desinformação, ainda mais complicada. E aí esse comitê que eu estou presidindo, que a Cláudia Onofre faz parte, e hoje ela me contou que em breve vai vir um outro programa sequencial revelando que vai ter mais gente aí importante, hein? Dentro dessa comissão também formada em educação financeira. Sim. E a comissão está crescendo a cada dia. A gente acredita que a gente, levando os colegas como você, Wellington, que pertence à Rede da Notícia, para conversar conosco, educadores financeiros, através de vocês a gente pode melhorar a transmissão dessa informação. Certo. O que você acha, Wellington? Quer comentar alguma coisa? É isso mesmo, acho que faz parte, é um processo cultural, né, que demanda mesmo um tempo, e aí conforme as pessoas com deficiência forem entendendo que é possível fazer parte, que é possível serem protagonistas, né, da sua vida financeira, principalmente, né, aí vai ser um processo natural, né, de elas estarem assim, se associando, né, ao trabalho e participando mais. Mas nesse momento é perfeitamente lógica, assim, essa ideia de vocês. Tem que estar fazendo isso, levando essa comunicação, né, com a gente. A educação financeira. E Wellington, hoje você recebe algum benefício? Eu tenho uma aposentadoria, assim, né, devido a um acidente de trabalho, então tive essa aposentadoria por invalidez. Obviamente, se eu fosse depender só dessa aposentadoria, a gente não viveria, né, porque não dá para viver só disso. Então, assim, a gente nunca pode parar, né, se acomodar, tem que estar buscando mesmo, né. E ainda tendo algum benefício, muitos amigos não conseguem administrar isso porque os custos de vida de uma pessoa com deficiência são mais altos do que de uma pessoa sem deficiência, você concorda? Sim, exato. Tem algumas coisas que são... Tem gente que precisa de cuidador, de fralda, de algum equipamento, de um fono, uma fisioterapia. Exatamente. Imagina quanto que é uma cadeira. E aí, Wellington, tem gente que vai falar assim, mas bem, uma loira de olhos verdes na presidência de uma comissão de inclusão e diversidade. Do outro lado, Wellington, posso te descrever a nossa amiga Cláudia Onofre? Pode, por favor. A nossa amiga Cláudia Onofre. Você já fez a autodescrição alguma vez? Não. Então, normalmente a gente começa pela cabeça e depois pelas características físicas e depois a gente fala como a gente está vestido, tá bom? Me corrija se eu estiver errado, Combinado. Tá? A Cláudia, ela é branca, ela usa os cabelos louros, um pouco abaixo dos ombros, eles estão escovados, ela está de óculos de aro marrom e detalhes em dourado.
veste uma camisa meio de renda transparente, com um sobreposto por dentro. Ela tem tonalidades de rosa e branco. Usa uma calça jeans azul escura, boca de sino, com os detalhes de uns botões nas laterais. Muito bonitos, por sinais, bem douradinhos. E uma sapatilha marrom, com um laço na sapatilha. Tá usando apenas um relógio, ela é igual a Regina e um colarzinho de pérola, ela usa poucos acessórios. Isso eu estou descrevendo a imagem da Cláudia Onofre para o nosso amigo Wellington. Aí vocês estão falando assim, mas por quê, né? Bem, a Regina milita há mais de 20 anos com comunicação. Apaixonada pela comunicação inclusiva. E por dentro da educação, dentro dos educadores lá, o nosso mentor Reinaldo Domingos acredita que pela rede enorme que o nosso programa está tendo, né, Wellington? Sim. Muitos entrevistados, diversas empresas e segmentos, né? Ele acredita que a gente vai ser uma espécie de embaixador da aproximação deste educador, que hoje achava que deveria ter conhecimentos apenas de educação financeira, mas que não tinha ainda uma cultura de como, por onde começar a fazer na questão da educação financeira inclusiva. E a Cláudia, especificamente, como que você entrou nesse universo da pessoa com deficiência, né? Eu trabalhei no Centro de Solidariedade, que eram mais de 600 funcionários dos 600 funcionários, mais 60% com algum tipo de deficiência, então eu não conseguia nem saber mais quem era quem, a não ser que fosse muito visível a deficiência, né, Wellington? Não sabia mais nem quem saber qual dos meus colegas era quem, só quando eu pegava a listinha com a marcação, mas no dia a dia já. E eu tinha 19 anos nessa época e de lá pra cá vários anos trabalhando com os meus amigos com algum tipo de deficiência. Mas Claudinha, conta pro Wellington, porque a gente não contou ainda pro Wellington como que você entrou nesse meio da inclusão. Conto sim. Então assim, eu tive a grata surpresa, né, de estar no jantar da Befim e a Regina foi falar e chegou lá, ela anunciou que teria essa comissão. Enquanto ela falava, eu já chamei o Reinaldo de lado e disse assim, você não sabe como eu tô feliz, eu quero participar dessa. E aí ele mesmo deu a notícia lá na hora, por quê? Porque há 11 anos atrás, nós recebemos nos nossos braços, né, a gente queria ter o segundo filho, eu tenho a Laís de 13 anos, e depois de 2 anos e 3 meses, nasceu a Letícia, que hoje tem 11 anos, as duas moças. E a Letícia, com 8 meses, ela desenvolveu uma síndrome muito rara. Então, como chama a síndrome? A síndrome chama Síndrome de West. Então, mamães que estejam vendo as mesmas características e queiram conversar com a gente, mande aí o recadinho, porque não é que a gente vai ter todas as respostas, mas a gente vai todo mundo tentar se ajudar através da informação, que é essa proposta da comissão, a entender melhor. É uma síndrome rara. Pra você ter uma noção, eu trabalho há mais de 20 anos em inclusão, eu nunca tinha ouvido falar da síndrome até conhecer a Claudinha. E no primeiro momento é algo que tira o chão, a gente pode dizer assim. Eu costumo usar um termo que às vezes as pessoas acham muito duro, mas eu digo que é como se falecesse um filho e nascesse um novo, né? Porque você tem que aprender tudo de novo, né? Porque quando ela desenvolveu essa síndrome, do dia para a noite ela perdeu todos os movimentos, ela só mexia os olhinhos. E aí você começa a tentar encontrar o chão de alguma maneira, porque você perde tudo, né? Você perde o fôlego, o chão, você perde tudo. E pra vocês terem uma ideia, a Letícia tava brincando com a irmã dela, né? Imagina, nós estamos ali conversando e o seu filho tá ali brincando com a irmã dela, o Wellington. E de repente, do nada, a irmã da Cláudia observa... É a minha cunhada. A sua cunhada, aliás, né? Ela era bebê, né? Com 8 meses, ela tava no colo, brincando com a minha outra filha. E a minha cunhada, ela disse, Cláudia, você percebeu que a Letícia, ela parece que os olhinhos dela estão tremendo? Indo de um lado pro outro? E eu disse, não. Aí a gente parou para todo mundo ver e já eram os espasmos infantis, né? Que são as convulsões, quando é bem bebezinho, chamado de espasmos. Então ela tinha aquele movimento refratário, né? Ela vinha assim para frente e os olhinhos mexiam. Ele passa muito despercebido porque é como se ele fosse um susto. O bebê, quando toma um susto, ele não faz assim? É como se fosse um susto, né?
E com a graça de Deus a gente correu muito rápido, né? No dia seguinte nós já estávamos no pediatra, o pediatra disse vai para o neuro e fomos para o neuro. Então isso ajudou muito no desenvolvimento da Letícia. Hoje os neuros brincam comigo que o céu é o limite para ela. Né? Mas porque a gente correu muito atrás e acreditou muito, né? Deus primeiro, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu sempre uso um termo, gente. Deus é mais assim, forte que a ciência. Eu uso um termo que as pessoas dão muita risada. Eu digo assim, olha, brigue com Deus. Eu te falei isso no carro o dia que eu te dei a carona. Eu digo, brigue com Deus, mas não largue da mão dele, em momento nenhum. Porque eu briguei. Lógico, como ser humano eu dizia Deus, mas meu Deus do céu. Porque você perde o chão. A gente viveu 15 dias de um luto profundo, né? Não dormia, pra você ter uma noção, porque ela tinha que contar as convulsões que a Letícia tinha. E eu tô indo nesses detalhes que eu normalmente não vou quando a gente fala de inclusão aqui, Wellington, mas pelo seguinte, às vezes pode ter alguém nos assistindo nesse momento, ou alguém que é parente de alguém, que tá vivendo já essa experiência que a Cláudia viveu, mas não sabe, porque se eu atuo há 20 anos... E tenho noção que não conheço tudo, mas eu não atuo há 20 anos como trabalho e convivendo com amigos mesmo. Meus melhores amigos são pessoas com deficiência. E eu não sabia, não tinha ouvido falar. Então, às vezes, você aí, mãezinha, já está acontecendo com o seu filho. E o nosso programa alcança, Cláudia, não só São Paulo, né? A gente tem a Baixada Santista nos ama, a gente tem muita audiência na Baixada Santista. A gente tem em vários outros estados do país, mas pra você ter uma noção, tem gente em Angola assistindo a notícia. Olha só. Porque tem gente na Angola que também fala português. E na Angola tem gente que a gente recebe mensagem, né? Artistas plásticos, pessoas da Angola que entram em contato com a gente, que assistem a notícia. Então, é importante que as pessoas recebam essa informação. Por isso que eu tô indo mais o que eu puder, no que você sentiu com relação a quando a Regina fala de não dormir, porque assim, ela tinha as crises convulsivas, principalmente no dormir e no despertar. Então, quando ela dormia, nós tínhamos que ficar acordados, contando. Ela teve 10, teve um dia que ela teve 70 crises. São muito rápidos, né? Porque são espasmos. Aí você conta, corre no telefone, liga para o médico, para o neuropediatra e ele ajustava a medicação, né? Então, o contar a crise era para a gente poder falar com o neuropediatra e ajustar, né? Então, assim, tudo no início é muito confuso. Você acreditar realmente que existe um Deus, né? Que independente, a gente tem tanta gente que nos assiste nesse momento, então com certeza vão ter várias crenças religiosas, né, Regina? Mas que vocês realmente se apeguem a isso, porque existe um caminho, né? Lá naquele momento a gente diz, por onde nós vamos? Porque a gente, como aconteceu, que ele estava me contando, né, Wellington, toda a sua história, aí no início você fala, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Né? Mas existe um caminho sim. Então são 11 anos, né, nessa jornada, e hoje, quando as pessoas veem a Letícia, as pessoas dizem, meu Deus, ela teve West. Por quê? Porque a síndrome de West, ela é uma síndrome passageira, né? Então ela fica com a criança por um período. E o da Letícia, ela, graças a Deus, já passou, mas como ela é uma crise, tem crises convulsivas de difícil controle, ela acaba tendo um atraso no desenvolvimento psicomotor muito grande. Este ano nós fizemos em março um exame chamado Exoma, que é um exame muito caro, que infelizmente o governo ainda não custeia, os convênios não custeiam. Mas vai custear, porque esse ano será o ano da prosperidade. Será, a gente tem que buscar e tem que acreditar. Acredita no nosso governo, e a gente acredita no nosso país, e não é pela bandeira, não sou fã do Bolsonaro, nada disso. É que a gente tem que acreditar em quem a gente colocou lá, e o Brasil colocou. Né? Sim. Então a gente acredita, a nossa bandeira tá lá, ordem e progresso, e a gente ama esse país. E eu acho que são esses movimentos que a gente vem fazendo, até a própria comissão da BFIM, quando você reúne pessoas, a gente junto, sempre a gente é mais forte. Sempre mais forte. Do que a gente buscar coisas individuais, né? E um outro ponto importante disso, porque né, quando eu falo aqui na notícia, eu recebo poucas críticas, graças a Deus, mas também se vierem, são bem-vindas e tudo mais. Mas uma das críticas que eu já recebi aqui, de colega jornalista, melhor amigo, assim, porque eu sou madrinha, né, que eu recebi é a questão da fé, né? Porque no jornalismo a gente aprende uma coisa muito engessada, mas a notícia, ela não vem na linha do jornalismo tradicional.
Ela é um sonho de fazer comunicação afirmativa e positiva. E não tem como você fazer uma comunicação afirmativa se você não sentir. Se você não sentir aquilo que você está pregando, que você está falando, que você está conversando. Você vai respeitar, como diz a regra do jornalismo, a opinião divergente da sua. Mas também você vai se expor enquanto jornalista do que você, Regina, acredita. Não estou pedindo que você acredite no que eu acredito, você vai acreditar no que você quiser. Mas uma coisa que eu acho importante a gente falar, e a crítica que eu recebi, é falar de Deus, né? E eu falo muito de Deus aqui, eu fecho o programa falando dele, eu falo durante o tempo todo, quem me conhece, convive comigo, sabe que é assim, porque eu só estou aqui, só faço o que eu fiz e cheguei onde eu cheguei, porque existe um Deus que eu acredito que eu sirvo fielmente. Porque eu faço coisas que eu olho assim, não fui eu, é impossível, eu olho, outras pessoas não conseguiriam fazer, nem eu acredito que eu fiz aquilo. Então não tem outra explicação, é ele. E aí eu me lembro que você comentou que você chegou pro médico e deu um diagnóstico que deixaria ali. Sim. E de novo veio alguém da sua família. Sim, o primeiro médico que nós levamos, ele realmente, eu tenho a gratidão por ele ter diagnosticado rapidamente que ela tinha síndrome de West. E aí nós tínhamos consultas para retornar e como eu e meu marido no início, a gente perdeu esse chão, então tanto pela minha família, os meus irmãos e a família do meu marido, as irmãs, sempre tinha alguém nos acompanhando e nos apoiando. E nós fomos numa consulta e estava uma cunhada minha, a Tânia, que é a irmã do Roberto. Quero te conhecer. e esse médico disse assim, a Letícia tendo crises, e ela dizia, doutor, não pode ser. Não, mas é assim mesmo, né? E, olha, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Essa síndrome é muito rara, a Letícia não vai andar, a Letícia não vai falar, pouca possibilidade dela respirar sem oxigênio, comer pela boca. Aí a gente ficou chocado, né? Aí ele disse, mas não tem nenhum medicamento? Ah, tem uma injeção que vende na Alemanha, é muito cara. Aí a minha cunhada disse, mas o que o senhor tem a ver com isso que é cara? Diga, porque ela começou a ver que o médico estava muito negativo, totalmente descrente. Ah, e eu vou dizer outra coisa, uma maioria, 90% dessas crianças vão a óbito quando elas tomam esse tipo de injeção. Aí a minha cunhada disse para ele assim, pois é, com certeza o senhor não serve o Deus que eu sirvo. O senhor não acredita no Deus que eu acredito. Aí, assim, foi até interessante porque ele ficou, né, assim, ela é pequenininha, ela pôs a mão assim na mesa, forte, né, e disse não. Saímos de lá, ela disse, Cláudia, nós não podemos aceitar isso, porque a gente como pais, a gente fica muito debilitado emocionalmente, né, e ela disse não, e ela conhece uma médica muito próxima dela, ela disse, nós vamos ligar para a doutora Márcia Malozzi agora. E aí ligou e disse, doutora, se fosse seu filho, para quem que você entregaria? E ela disse, eu entregaria para tal médico, né? E aí foi quando nós começamos a acreditar e hoje, e a gente teve uma caminhada, a gente teve o doutor Fernando Arita Nório, que é um médico excelente. Beijo, doutor. E hoje a doutora Eliana Garzon, né, que cuida dela, que também é maravilhosa, é uma especialista da área. E esses médicos sempre olharam pra gente e também são pessoas de muita fé, né? Então aquele médico que a gente ouviu lá na frente dizendo que a Letícia teria tantas limitações, e limitações muito graves, de ficar acamada. Para você ter uma ideia, Regina, eu tenho um irmão que é depois de mim, que é o Ricardo, que é apaixonado pelas filhas. Eu sou única irmã, né? Então as minhas filhas são todas paparicadas, né? Uhum. E ele disse assim, mamãe, vende a sua casa e vai morar com a Tata. A Tata não vai conseguir, porque quando você entra na internet e coloca síndrome de West, façam isso, vocês vão ver que é muito duro, porque as mães, tem famílias que colocam, as crianças são acamadas, tem muita, realmente assim, debilitadas a ponto de precisar de oxigênio, né? E aí nós acreditamos com muita fé, Regina, assim, essa união também familiar, a união do casamento. Porque existe família, né? Existe amor verdadeiro, porque quando não existe amor verdadeiro, o cara foge. É isso. Né? Mas onde existe amor, onde existe Deus, e por isso que eu insisto, e aí os amigos que jornalistas quiserem criticar, a notícia é a minha empresa. Era o meu sonho de fazer uma comunicação diferente. Faz a de vocês, ou faça de quem paga para vocês um bom salário e respeito. É o papel de vocês. Aqui é uma outra proposta. Aqui é uma proposta de conversa, de diálogo. Não é o nosso jornalismo tradicional. Tem muitos elementos respeitados seriamente o jornalismo tradicional. Mas aqui é isso. Eu achei importante a gente falar disso, porque é o que a gente vai defender dentro da BFIM.
que primeiro vem Deus, pelo menos a Regina na presidência quando ela tiver. Primeiro vem Deus, a gente só é o instrumento dele, né? E depois vem a informação, né? A gente respeita o médico que deu o primeiro laudo, mas o que a gente quer levar para vocês, em termos como comunicóloga que sou, é que é importante se falar da doença, é importante a gente ouvir, a gente trocar. Agora a gente tem essas redes sociais, por isso que eu fiz questão de fazer um programa mais demorado, o Wellington, de ir a fundo, né, Wellington? Sim. Nessas questõezinhas todas, porque ainda tem não é essa só síndrome, tem muita coisa desconhecida ainda, tem muita gente sofrendo ainda. E se a gente não fala, se a gente não externa, se a gente não se comunica, se a gente, mesmo respeitando, tendo que ir e ouvir do médico tudo isso, e ele falou na melhor das intenções que ele podia, mas se a gente não tem fé em Deus e a gente continua na busca, várias outras crianças vão ser deixadas de lado e realmente chegarão a óbito, né? Só que quem decide a vida e a morte, nem a tua vida, eu te desafio. Se você acha que você vai tirar a tua vida agora, você acha assim, vou tentar com a minha própria vida, vou pular de um espingardeiro agora. Se Deus achar que não é o seu momento, sinto te dizer, você não vai. Tá aí os metroviários de São Paulo, que a gente tem estatísticas privilegiadas para provar. Quantas pessoas se jogam na frente daquele metrô? Umas se jogam no mesmo lugar e morrem, e outras se jogam e não morrem. Porque nem a tua vida, cara, por mais que você ache que a tua vida te pertence, não te pertence, pertence a Deus. Então, fé, respeito ao próximo, conhecimento. E a gente acredita que nessa comissão, através de convidar, Wellington, pessoas como você para falar, embora hoje você finei falando demais do que emocionada, você ficou mais quieto, a gente acredita que a gente pode, através da informação, transformar a comunicação e fazer ela mais inclusiva. E agora eu vou te fazer uma pergunta, Wellington. Quando a gente fala de inclusão de pessoa com deficiência, quem quer fazer um movimento como a gente, que caminho que deve seguir? O que você acha, você enquanto deficiente visual? Queremos nós duas, educadoras financeiras, incluir o deficiente visual. A gente sabe que existem outros cegos. Mas pra você, o Wellington, pra você, não estou te perguntando pros cegos no geral, o que poderia ajudar na questão da transmissão da informação de educação financeira? Bom, primeiro, sim, você tem, né, vamos dizer assim, as associações, que são aqueles lugares que são naturais para se fazer os primeiros contatos, né? Uhum. Através de lá você chegar a esse grupo que você quer conversar, principalmente os cegos, que eles são, vamos dizer assim, bem relacionados com isso. E depois é a questão da propaganda mesmo, de boca a boca, sabe? Um levar para o outro. Porque eu, por exemplo, eu não tenho contato com essas associações, como eu perdi a visão depois de adulto, vamos dizer, então eu não cresci nesse ambiente de associações de cegos, né, como a Dorina Noil, como o Laramara, mas seriam os principais pontos a convidarmos a conversar. Exato. Depois disso é natural, mostrando mesmo a importância, né, de como você ser dono, né, da sua vida financeira. Sim. E o protagonista disso, porque além da questão cultural, né, de achar que talvez seja uma coisa meio difícil, é normal, né? Todo mundo vai passar por isso, mas o deficiente também, ele vai achar que aquela ideia que só pode pensar em dinheiro, se você tiver dinheiro. Se você não tem dinheiro, como é que você vai querer pensar em poupar, em investir, né, em melhorar? Né? Até eu faço parte de um grupo, né, de WhatsApp de cegos investidores. Olha que legal! Quer dizer, são pessoas assim... Grupo de cegos investidores. Exato. E você participa? Você participa? Participo. Então é um lugar onde a gente troca experiências, você fala, tira dúvidas sobre se alguém está entrando, começando agora, a pessoa está vendo como é que eu faço, como é que funciona esse lance de corretora, isso, aquilo, outro, tesouro direto. Então são dúvidas que a gente vai procurando, assim, e eu vejo que isso tem se popularizado hoje de uma forma, vamos dizer assim, espontânea, mas ainda não existe uma iniciativa como, né, a BFIN está propondo, de um grupo, uma comissão voltada mesmo, sabe, para esse público. Isso vai ser bem legal. E qual que é a principal barreira hoje para você ter acesso à educação financeira? Pegue você mesmo, Wellington.
essa experiência? O que você acha que tem de dificuldade? Por exemplo, os bancos que o teu banco é acessível para você ter esse tipo de informação? Não, bancos já são difíceis para qualquer pessoa, assim, né, ter essa informação direito. E pros cegos, vamos falar de cegos, né, que é o que eu entendo, né? Você já tem uma certa barreira na questão de assinaturas. Geralmente você vai abrir uma conta e já coloca um monte de barreira. Ah, mas você não pode abrir a conta sozinho, precisa de alguém aqui com você para assinar e tal. Você Então, assina, Wellington? eu assino, mas eu não leio. A maior parte dos amigos que eu vejo assina. Isso, o problema não é assinar, o problema é ler. Como é que você vai assinar uma coisa que você não está lendo? Então, assim, eles precisam disponibilizar isso em materiais acessíveis para que a gente possa ter conhecimento disso e poder fazer a sua assinatura também, né? Senão você vai sempre depender de um terceiro, alguém, né, para poder ler com você e assinar junto com você, que é uma coisa meio ruim. Às vezes você não tem acesso a todas as ferramentas do banco, exatamente por isso. Tem banco que limita, você só pode fazer um saque de até R$100, né, no caixa eletrônico, porque vai que alguém está te coagindo a fazer um saque, então eles colocam algumas barreiras. Tudo bem, tem a questão de segurança, mas tem deficiente que não quer esse tipo de tutela, de limitação, né? Mas a maior barreira que eu vejo mesmo é material acessível, informativo, tá? E voltado mesmo, sabe? Explicando para a nossa realidade. Porque se você vai buscar alguma... Vamos fazer assim, a maioria dos deficientes, eles vivem de um salário mínimo, tá? A maioria, lógico. Mas você tem aqueles que estão hoje no mercado de trabalho. Mas esses que estão no mercado de trabalho, eles praticamente eles não têm assim, nenhum tipo de educação financeira, né? Porque eles conseguiram o seu trabalho e estão ali trabalhando e tudo, mas às vezes eles também não sabem qual a melhor forma de gerir esse seu ganho. Então eles podem gastar com muitas coisas também, que eles sempre tiveram vontade de gastar e não podiam antes, né? Então precisam mesmo saber a importância de se planejar, de poupar, né, de pensar no longo prazo. Mas tudo isso, assim, que eu vejo é isso, é material, acessibilidade, material acessível para chegar até a gente, essa comunicação. E aí existe uma falsa lenda de que todo mundo que é cego lê braille. Você lê braille, Wellington? Não leio. Minha leitura mesmo, ela se dá só através do computador, né, de material digitalizado, e é assim que a gente consegue ler. Hoje, dentre os amigos com algum tipo de deficiência visual, a maior parte lê em braille ou a maior parte usa um outro tipo de forma de leitura? Olha, até quem lê em braille, que geralmente quem lê em braille é quem nasceu cego. Então foi alfabetizado em braille, então tudo bem, essa pessoa tem uma destreza, uma habilidade maior ali em ler. Se você perdeu a visão depois de adulto, você não vai conseguir ter essa mesma habilidade, então você fica muito restrito. Agora, com o avanço, né, da inclusão digital e a tecnologia mesmo que avançou, então hoje a gente tem softwares, leitores de tela. Então hoje eu tenho acesso a sites, a planilhas, PDF, e-mail, eu consigo ler tudo através do computador. O computador lê para mim, né? Eu controlo, né, vamos dizer assim, eu comando o que eu quero ler, né? Não é simplesmente sentar de frente ao computador e ficar ouvindo ali 2 horas de texto, não. A gente consegue, através de interação com o computador, você vai ler o que te interessa, links, enfim, você vai acessando tudo isso. Então, a gente só busca o que a gente interessa, né? Então, hoje eu vou atrás da informação que me interessa. E, sem dúvida, a informação financeira, ela é interessante. Sim, só que eu preciso ter esse material acessível para mim. Perfeito. Numa linguagem, não só a leitura, né, vamos dizer assim, né, os caracteres ali, mas assim a forma de comunicação, isso, a linguagem. Tem que ser uma linguagem acessível, não só estar ali digitalizada, mas a comunicação mesmo, né, os termos principalmente, né, a gente não quer ficar ouvindo. Se você começa a ouvir termos muito complexos, técnico, você não vai... Então isso não é pra mim, né? Você viu que ele já é aluno nosso da EdSop, né? Sim. Inscrito, porque não tem outra coisa, né? A gente a nossa linguagem é complicada. Muito simples. A nossa linguagem, até pessoa sem muita formação intelectualizada, ela consegue sim, porque a gente trabalha o diagnosticar, o sonhar, o orçar e o poupar. Coisas que vocês até sabem fazer, mas não sabem de que maneira fazer disciplinadamente e que comportamentos você tem que mudar
para que você tenha resultados financeiros, e é esse os segredos da DSOP que a gente vai revelar aos pouquinhos. Wellington, obrigada. Obrigada mais uma vez, Cláudia. Imagina. Olha, é um programa de quase 34 minutos só até agora. Nossa, já? Normalmente são só 20, mas, gente, a gente tá abrindo o ano de 2019. O Marcelo Gucci aí tá apanhando na tradução de Libras. Mas a gente não tinha como não fazer um mais extenso, né? A gente vai fazer outros de 20 minutos, mas quando o conteúdo é bom, ele pode ser maior, sim, porque atende a maior número de pessoas. Quer deixar um contato seu para receber outras informações? Claro, gente, o que precisar, eu estou à disposição. Meu telefone é 11 98 941 2424. Aí a gente vai ter mais informações. Comentem aí que a gente responde tudo. Quero agradecer ao Ed, estamos estourando esse ano aí com muita coisa boa, toda a nossa equipe de 2019. Marcelo, desculpa aí na tradução. Ele tá lá falando assim, ó, desculpa. Né? Ele tá traduzindo aí, vocês estão vendo. E quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, porque esse sonho da Regina aqui, do Ed e de tantas outras pessoas, que tem um monte de marca que veio sonhar com a gente. Em breve a gente vai colocar aqui também a da DSOP, a ABFIM. Esse sonho que a Regina tinha de fazer comunicação inclusiva, agora com essa oportunidade ganhou uma força muito grande no Brasil. Sim. E eu tenho certeza que vai vir muitas associações, muitas pessoas, mas a gente vai ouvir sempre a pessoa com deficiência, a gente não vai ficar só na associação. Sempre a pessoa, porque o indivíduo, ele é único, né? Cada caso é um caso. Para que a gente possa melhorar e melhorar e melhorar o nosso país através da informação e da educação financeira.